do Senhor, desde já te louvo, te agradeço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba o glória do céu, Senhor, glória do Senhor. A paz do Senhor, amém? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 4. Eu sinto a presença do Senhor desde o começo do culto. Eu e o pastor Jonathan aqui, o nosso irmão Raimundo estava aqui mais cedo, começamos a orar e desde então eu sinto a presença de Deus. Mesmo em meio ao calor, eu vejo que os irmãos estão aqui alegres na presença do Senhor. Eu acho muito lindo a minha esposa falar de Jesus aqui na frente, empolgada, a forma que ela se entrega a Jesus é tão lindo que me cativa de uma forma grandiosa, e todas as palavras dos irmãos foram poderosas, impactaram meu coração. Gênesis capítulo de número 4. Quero trazer uma breve reflexão para a amada igreja, mas de suma importância para os nossos dias. Amém? Quero o pastor encontrar agora. Gênesis capítulo de número 4. Eu já estou até sem voz. Não tenho uma voz tão elevada dos irmãos, então qualquer coisa que eu falo, perca a voz. Amém? Vamos ler apenas 7 versículos nessa noite. Amém? O título da minha tradução é o Nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais um, a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Espírito Santo da verdade, abre os nossos corações nessa noite, para receber a tua palavra, e o Senhor possa cada vez mais buscar dentro de nós, buscar ter um culto aceitável ao Senhor, ao ponto que o teu Espírito Santo nos guia, nos transforma, nos liberta e nos aponte cada vez mais para Cristo. Me usa, Senhor Jesus, conforme a tua vontade, me ajuda a conduzir a tua palavra com excelência e muito vigor. Amém. Pode se assentar. Deus é maravilhoso. Desde o início da nossa vida, algo que sempre rodeia e nenhum de nós podemos negar, que sempre, desde o nosso nascimento, nós buscamos a aceitação de alguém. Nós podemos observar que quando uma criança ela está crescendo, que ela está se desenvolvendo, ela sempre vai buscar a atenção dos seus pais. E naquele momento que ela faz aqueles rabiscos, que ela julga ser um desenho, que a gente não entende nada, e ela vem mostrando para o pai: Pai, olha o desenho que eu fiz. Ele só quer a aceitação do seu pai e da sua mãe, porque ele quer uma aprovação que ele está desenhando de verdade. Todos nós, em algum momento da vida, vamos buscar a aprovação quando estamos na escola. Muitas pessoas querem a aprovação daquele grupinho famoso da escola, a qual eles julgam mais importante em algum momento. Todos nós que trabalhamos sabemos que em algum momento nós vamos querer ser aceitos pelos nossos patrões, para que eles venham nos dar uma promoção, para que eles venham nos dar um aumento. Então a aceitação, a busca por aprovação, ela sempre vai existir na minha e na tua vida. E sabemos que na palavra o obreiro ele tem que se demonstrar aprovado na presença do Senhor. Então a aprovação ela sempre vai existir nas nossas vidas. Nem toda busca por aprovação é algo maligno, algo que nos causa algum dano, mas isso quando usamos da maneira correta. Nós vamos ver que o homem, a partir do momento que ele cai em Gênesis
vai abandonar ali, através da ordem de Deus, o Éden. E o primeiro palco da humanidade, quando sai do Éden, é um culto, é um altar. E nós vamos ver que existem dois irmãos. Vamos ver que um é pastor e o outro é lavrador. Dois irmãos, duas profissões, mas ambos só têm um propósito. E o propósito é buscar a aprovação do nosso Deus. E quando nós vemos aqui, existe uma quebra de lógica humana. Por quê? Porque eu e você somos pessoas que geralmente julgamos o exterior. Eu e você somos pessoas que só vemos o externo. Então, muitas das vezes nós vamos julgar e medir o culto do irmão por aquilo que nós vemos. Julgamos o culto do irmão pelo barulho que ele faz. Julgamos o culto do irmão pelo volume que ele eleva. Julgamos o culto do irmão por quantos glórias ou aleluia que ele faz. Ou se ele chora ou se ele não chora. Mas nós vamos ver aqui que mesmo de uma forma visualmente lendo esse texto, Deus ele vai quebrar todo aquele padrão. O que Deus viu que fez com que ele rejeitasse a oferta de Caim, mas ele aceitou a oferta de Abel. Deus ele vai se atentar para um, mas ele vai rejeitar o outro. E essa é a pergunta que permeia neste texto. O que Deus viu para aceitar um e o que Deus viu para negar o outro. Nós vamos observar que no versículo 2 se inicia assim: e teve mais um irmão Abel, e foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, e Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. Para que eu viesse retirar a gordura de uma ovelha, primeiro tenho que matá-la. E para matá-la tem que existir o derramamento de sangue. E talvez nós vamos se perguntar: será que foi isso que fez com que Deus rejeitasse a oferta de Caim? Porque não havia sangue? Quando nós vamos ler e estudar a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é uma revelação progressiva de Deus. Ele vai se revelando pouco a pouco em toda a nossa história. Nem tudo está revelado no Gênesis. Então nós vamos ver que no livro de Levítico a oferta de Caim até seria aceitável, porque existe a oferta de manjares. Então dentro daquele padrão poderia se iniciar sim a oferta de Caim. Então a gente se pergunta se lá em Levítico, lá na frente, seria aceita a oferta dele, porque Deus não aceitou naquele momento. Mas nós vamos observar que Caim ele não trouxe um fruto específico da terra, ele trouxe do fruto, ele trouxe qualquer um fruto. Ele era lavrador, ele sabia quais seriam as melhores árvores que ele teria ali naquilo que ele estava vendo. Ele sabia qual semente ele jogava no campo, mas ele decidiu para Deus trazer qualquer fruto da terra. E quando nós vamos olhar e atentar para a oferta de Caim de Abel e a sua qualidade, nós vamos observar: era o primogênito da sua ovelha e era a gordura do seu rebanho. Nós vamos ver que aqui o primeiro que Abel estava trazendo, ele estava falando: o primeiro que eu trago é a prioridade para Deus. O primogênito que eu estou trazendo aqui é o que eu falo: Deus, ele merece a minha excelência. Deus merece a minha prioridade. E para os nossos dias, a parte mais valiosa de um animal seria a picanha, né? Para a gente colocar na churrasqueira e tá tudo bem. Mas no Antigo Oriente Próximo, o que era mais valioso no animal não era a sua carne, mas sim a sua gordura. Porque a sua gordura ia demonstrar excelência. A sua gordura ia mostrar que era a parte mais valiosa que aqueles animais tinham. Então Abel estava demonstrando que, diferente de Caim, ele estava falando: o meu Deus é a minha prioridade. O meu Deus é primeiro na minha vida. Eu primeiro dou para Deus, depois eu calculo o resto. Primeiro eu busco trazer a excelência para Deus e depois eu me preocupo para o resto. No dia de hoje nós estamos vivendo um culto da mesma forma que Caim, mas eu digo porque vivemos um culto
culto da sobra. Durante a semana dedicamos para tudo e para todos. E chegamos no domingo demonstrando para Deus só o nosso cansaço. Durante a semana eu tenho um tempo para executar todas as funções do meu trabalho, tudo aquilo que a minha casa ela necessita. E para Deus eu não trago nada, mas no dia do culto, a minha oferta eu quero que ela seja aceita. Durante a semana eu busco o meu lazer. Durante a semana eu passo horas nas redes sociais. Durante a semana eu ajudo todo mundo, mas esqueço a Deus. Mas chega no domingo, quero ser cheio do Espírito Santo. Eu chego no domingo e quero receber o melhor de Deus. Nós devemos abandonar o culto das sobras. Deus ele tem que ser a prioridade do teu dia. Deus ele tem que ser a primazia da tua vida. Porque no dia de culto, tu tem que trazer é o primeiro, tu tem que trazer é a excelência. Porque Deus ele não necessita das suas sobras. Deus ele quer tudo na tua vida. Tudo na tua vida. Ele não é qualquer um para que você traga qualquer coisa. Deus não é qualquer um para você trazer qualquer coisa. Deus está acima do teu lazer. Deus está acima do teu trabalho. Deus está acima do teu celular. Porque Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele tem que ser o melhor da tua vida. Aleluia. Mas nós vamos ver que mesmo com isso, a qualidade diferente da oferta não era o item que fez Caio ser rejeitado, mas então por que Deus rejeitou? Então nós investigando este altar, observando que existia uma qualidade diferente na oferta de Abel, e mesmo assim não é o motivo principal porque Deus rejeitou aquela oferta. E nós vamos observar que precisamos se atentar e fazer uma leitura muito significativa nos versículos, na parte D, do versículo 4 e 5, porque atentou-se o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Muitas das vezes passamos muita leitura despercebida porque nós não buscamos meditar com calma na palavra. Primeiro Deus rejeitou, não foi a oferta. Primeiro Deus não aceitou, não foi a oferta. Primeiro Deus olhou para Abel, aceitou Abel e depois aceitou a oferta. Primeiro Deus olhou para Caim e depois ele rejeitou a sua oferta. Deus ele primeiro olha para o adorador para depois ele olhar para a adoração. Nós queremos viver um culto de estética, aonde no público eu quero prestar uma adoração que eu não possuo no secreto. No público eu quero demonstrar que eu estou cheio de fogo, mas no secreto eu sou fogo de palha. Queremos chegar no dia do culto e demonstrar para o pastor, para os irmãos, que eu sou o melhor, que eu tenho algo a oferecer, mas no teu secreto você não faz nada para Deus. Primeiro Deus olha para você, para depois ele olhar para a tua oferta. Primeiro Deus olha para as tuas atitudes, olha para quem você é, olha para o teu caráter, olha para a tua oração, olha para a tua leitura da Bíblia, olha se você ajuda o próximo, olha quem é você, para só depois ele olhar e vai falar: a tua oferta eu aceito, a tua oferta eu rejeito. Você tem que ser um adorador por excelência. A tua adoração ela só vai ser aceita quando você for um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador. Não adianta você viver de máscara, não adianta que no mundo há muito glória a Deus, mas no secreto não tem nada de oração, mas no secreto tu é uma pessoa ruim, no secreto você está mentindo, no secreto não tem domínio próprio, no secreto dá lugar para o inimigo, mas aqui não tem espaço para máscara. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Ele sabe o que eu deitar, Ele sabe o que eu levantar, Ele sabe
sabe o que você vai fazer amanhã. Então não tente enganar a Deus. Seja um verdadeiro adorador, que a tua oferta vai ser aceita por Ele. Aleluia. Porque as pessoas que são casadas, sempre quis dizer isso, os casados iriam entender, principalmente nas mães. Não adianta eu passar o ano todo só fazendo o que eu penso, não fazendo nada para minha esposa, deixando a casa Deus dará, e no dia do aniversário de casamento, eu trazer um presente com a cara mais lavada do mundo. Ela vai falar: eu não estou rejeitando o meu presente porque o meu presente é ruim. Eu estou rejeitando o meu presente porque o ano todo você foi bom para comigo. Muitas das vezes você vive o ano todo sem fazer nada para Deus. Aí aparece um coach na internet e fala: você ainda pode viver o melhor ano da tua vida porque ainda há tempo. Aí aparece alguém na internet falando isso para você: você pode viver o melhor para Deus. É só você fazer isso, ou é só você seguir uma fórmula pronta? Você tem que ser adorador por excelência, de janeiro comigo, de segunda comigo. Não tem como você querer receber de Deus o ano melhor da tua vida se o ano todo você não faz nada, se no ano todo você não busca, se no ano todo você não é verdadeiro na presença do Senhor. Vai ficar dessa forma até quando? Ainda existe tempo para você mudar a tua adoração, ainda existe tempo para você ser um excelente adorador. E Deus olhar lá do trono e falar: a irmãquinha está aprovada, a Cristóvania está aprovada, o nosso irmão Paulo está aprovado, porque ainda existe tempo. Se você com a tua boca confessares e me pedires: eu quero transformação e quero ser excelente, Deus ainda pode fazer, Deus ainda age na tua vida, que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Deus é maravilhoso. E nós vamos observar que a Bíblia é maravilhosa. Eu não sei se os irmãos acompanharam, mas foi ontem que nós recebemos o plano da reforma, da reforma protestante. E algo que me magnífico é que a inspiração das Escrituras, somente as Escrituras. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então nós precisamos se atentar em toda ela para nós compreendermos ainda mais o quão grandiosa ela é. Porque nós vamos ver que a própria Bíblia, e o igreja João vai falar que Abel, ele era usado como inimigo e matou o seu irmão, porque o seu coração era mau. Ele era uma pessoa ruim. Então, com isso, o terceiro ponto que nós vamos aprender aqui nessa lição é, no versículo 6 diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descair teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então nós precisamos compreender o que tem dentro dos nossos corações. Já foi dito pelo pastor Antônio que precisamos de tudo guardar o nosso coração. Porque o pecado é como um predador. Todos aqui eu acho que assistiram algum vídeo de um leão, uma leoa caçando. Eles vão de uma forma bem, eles baixam no ar, eles estão escondidos ali, só observando o momento de dar um bote naquela presa. Da mesma forma é o pecado. Da mesma forma é o inimigo que está nos rodeando a todo momento. O inimigo está ao nosso derredor, só esperando nós darmos uma brecha para ele entrar e nos destruir. Então nós precisamos compreender que a ira, ela mancha o nosso coração. E a ira de Caim vai gerar uma inveja de Deus por se atentar para o seu irmão. A ira vai inveja. A ira vai trazer muitas coisas ruins. Porque quantas pessoas estão na presença, aí Deus vai sabendo aquela oferta da irmãquinha. Aí a irmãquinha começa a ser usada poderosamente, demonstra
algo de uma forma magnífica, porque Deus está construindo. Aí vem um irmão que quer se viver como Caim e começa a ter inveja, começa a se irar por aquelas pessoas que estão se levantando, por aquelas pessoas que estão buscando, por aquelas pessoas que estão se desenvolvendo, que mesmo na sua própria força ela está falando isso, vem aqui, Senhor, me fortaleça, mas se eu estiver fraco, eu sei que eu posso estar forte contigo. Então nós não podemos ser como Caim e permitir que a ira, a inveja, coisas ruins dominem o nosso coração. Porque o nosso coração ele vai exalar aquilo que nós somos. O nosso coração vai demonstrar quem nós somos verdadeiramente. Porque a nossa boca ela vai falar, ela vai testemunhar de fato aquilo que temos internamente. E quantas pessoas vivem com uma amargura, vivem com algo que falta ser liberto, perdão, vivem com um ódio tão grandioso, achando que vai levar a algum lugar, achando que vai proporcionar alguma recompensa, mas não. Você é Caim se você tiver esse pensamento. Você é Caim se você tiver esse pensamento. Não dê esse lugar ao diabo, pois se você resistir a ele, ele vai se afastar de nós. Guarde o seu coração, guarde a sua mente, como já foi dito pelo pastor. Não sejamos como Caim. Mas a própria Bíblia vai nos falar que Caim, o Abel, ele era justo. Abel, ele era justo. E você vai observar que Deus ele vai fazer perguntas para Caim. E Deus é diferente de nós. Deus ele faz perguntas não para nos condenar, mas para buscar a nossa confissão. Quantas das vezes Deus perguntou para você, dessa forma está bom? É assim que eu quero que você faça. Aonde tu estás? Cadê as tuas mãos? Mas ele não pergunta para te condenar, ele pergunta para você confessar. Porque quando nós confessamos tudo aquilo que está de amargura, que está de ira, que está destruindo o nosso coração, nós estamos falando, Deus, eu confio em Ti, eu estou confessando porque eu quero libertar o meu coração, eu quero ter um coração purificado, como diz o Salmo de número 51, cria em mim, Jesus, cria, ó Deus, um coração puro, renova o Espírito da salvação, me proporciona o Espírito inabalável. Então não deixe que teu coração ele seja possuído por esta ira, ele seja possuído por essa amargura, porque o teu coração é oferta para Deus. E se hoje Deus viesse aqui para buscar a oferta, você tem uma oferta aprovada por Deus. Se hoje você estivesse no ponto de Caim e Abel, a tua oferta seria aceita pelo nosso Deus. Deus se atentaria para você. Essa pergunta eu me quero. Porque tem culto que você sabe que nós cultuamos de uma forma excelente. Você fala, hoje foi um culto maravilhoso. Mas tem culto que você entra e sai da mesma maneira. Todos nós temos um momento de cair. Mas essa noite Deus está nos chamando para ser Abel. Deus é maravilhoso. Mas a pergunta que eu perguntei é: por que Deus aceitou, se atentou à oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Eu te respondo lá em Hebreus. Aleluia. Aleluia, Hebreus, irmãos, irmãos aqui, eu perdi totalmente o mundo do meu esposo. Falar que o pastor Antônio tinha preparado uma coisa, a base quase toda foi essa, mas Deus tem falado, mas é dessa forma. E quando eu sou uma pessoa muito chata, meu esposo sabe disso quando se trata de mim. Eu sou muito calado, mas quando eu falo, parece uma craca. Sou muito chato também. Eu creio que para mim todo crente tem que ler o livro da Bíblia, porque os
irmãos não sabem se eu estou pregando eles, e eu posso falar isso em aleatórios, e eu vou aceitar, levantar a mão da glória, receber, e falar que não quer muito, eu estou te levando para o inferno. Pelo menos uma vez eu acho que nós devemos fazer um esforço, porque maratonamos inúmeras séries na Netflix. The Chosen para nós olhos, eu gosto de assistir. Já assisti várias séries que cada episódio tinha 1 hora. E eu creio que a gente pode fazer um esforço, pelo menos uma vez na vida, para ler a Bíblia. Isso vai ser benefício para você. Eu não estou falando que você tem que seguir o meu exemplo. Eu estou falando que você tem que ler com você, porque vai ser benefício para você. E como eu disse, a gente só vai ter a resposta porque Deus aceitou a oferta de Abel. Aqui em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 4, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pela qual alcançou o testemunho que era justo, pelo testemunho dos seus dons, e por ela depois de novo ainda fala. O nosso culto a Deus só é aceito quando nós temos fé. Não adianta você vir aqui morto, sem nenhuma fé, sem nenhuma confiança, que Deus não vai aceitar. Deus só aceitou o culto de Abel porque Abel tinha fé. Abel confiava e dizia que pela minha fé Deus merece a minha primazia, que pela minha fé Deus merece a minha excelência. É a tua fé que te faz viver milagre, é a tua fé que te faz ser liberto, é a tua fé que te faz ver o impossível. Quem quer viver o impossível de Deus nesta noite, tenha fé no Deus Todo-Poderoso. A tua fé, ela te salva. Só que o mais incrível é a tua fé em Jesus Cristo te torna justo. A tua fé te justifica. E como foi dito pelo pastor, quando ele estava de braços abertos na cruz, eu amo isso. Ele disse: está consumado. Ele disse: você que me aceitou e vive comigo, a minha morte te justifica, a minha morte te torna justo. Mesmo sendo pecador, eu te justifico. E se eu te justifico, tu tem parte no reino dos céus, porque eu morri. E pela fé que eu te proporciono, eu te salvo. Aleluia. E nós vamos ver que nos versículos posteriores, Caim vai matar Abel. E nós vamos observar que o sangue de Abel, ele clamava. O sangue de Abel, ele clamava na terra de Deus. E você observa que Deus, até na sua ira, ela é santa. Porque Deus, ele poderia ter fulminado Caim naquele exato momento. Pois se Deus, ele sabe todas as coisas, Deus sabe que Abel iria morrer pela mão do seu próprio irmão. Se Abel era justo, porque Deus não acabou com Caim naquele exato momento. É da mesma forma que ele fulmina a minha e a tua pessoa no momento que nós pecamos, porque Deus, ele é misericordioso. Existe uma diferença de misericórdia para graça. Misericórdia é você merecer o julgamento, é merecer fulminar. Deus fala: eu sou misericordioso, longânimo, e ainda eu te dou oportunidade. Deus deu oportunidade para Abel, fazendo pergunta para ele confessar. Ele ainda tinha oportunidade de ser salvo, mas a graça existe desde o início, desde o Novo Testamento, e a graça se manifesta naquele lugar, porque a graça é um dom que nós não merecemos, nossas obras nunca farão o que merecemos, e mesmo assim ele te proporciona. Deus, ele deu a oportunidade para Caim exercer o seu livre-arbítrio, mas ele deixou ser tragado pelo inimigo, pelo pecado. E aí nós vamos ver que matou seu irmão, e o sangue de Abel clamava por vingança. Mas Jesus,
na cruz, derramando sangue por você. O sangue de Jesus clama misericórdia. O sangue de Abel clama por vingança. O sangue de Jesus clama por libertação. O sangue de Abel clama por vingança. O sangue de Jesus fala: eu amei o mundo de tal maneira que eu dei meu filho unigênito para derramar o sangue dele. O sangue dele não veio para fazer justiça contra o teu inimigo. O sangue de Jesus veio para salvar você, salvar teu inimigo, salvar o teu parente, porque a graça ela é para todos, a graça é para qualquer um, e se você não resistir-la, você terá a salvação. Aleluia! O sangue de Abel clama por vingança, mas o sangue de Jesus clama: eu vou te salvar, eu vou te amar, eu vou te fazer mais do que vencedor. O meu sangue aspergido naquela cruz foi para te proporcionar a vida eterna. E eu fico maravilhado porque eu não mereço nada disso. E muitas vezes eu ajo como carinho. Quero matar o meu irmão. Não posso ser hipócrita. Às vezes eu sou um carinho. Eu quero acabar com o meu chamado. Eu quero acabar com o chamado de alguém que me chamou e ainda está no meu coração. Mas nessa noite Jesus nos chama. Devemos ser amém. Devemos ser amém. Devemos se atentar para trazermos cultos, mas não só no culto, mas na tua semana, o teu melhor, o teu poder, a tua excelência, tudo aquilo que você tem de melhor, entregar para Deus. Você tem que compreender que Deus ele vai se atentar primeiro para você, depois para a sua oferta. Você é resultado da sua oferta, a sua oferta é resultado de você. Viemos buscar ser adoradores por excelência. E viemos atentar para os nossos corações, não deixando com que a ira, não deixando com que o pecado nos domine, nos traga, nos destrua e nos tire da salvação. E viemos compreender que com tudo isso eu tenho que ter uma coisa primordial para Deus nos aceitar, que é a fé. A tua fé pode gerar milagre. A tua fé gera salvação. A tua fé move montanhas. A tua fé alcança o impossível. A tua fé te justifica. A tua fé ela te salva. E o sangue de Jesus naquela cruz foi aspergido para você ser Abel, não para você ser Caim. Deus te chamou para ser Abel, porque Ele quer que você seja justo, que você seja o melhor, que você possa ser um adorador por excelência. E nessa noite nós viemos voltar e buscar cada vez mais ser como Abel, não como Caim. Não vamos matar aquele que precisa ser levantado, porque da mesma forma que você foi salvo, o drogado tem que ser salvo, a prostituta ela merece salvação, a pessoa, o mendigo, qualquer pessoa merece ter a oportunidade de ser salva. E viemos fazer como as irmãs que estão lá no hospital, pregando o evangelho para o necessitado. Porque você não é mais especial do que quem está lá no mundo. Da mesma forma que você merece, eles também merecem. Devemos ter mais compaixão e amor. E novamente eu falo: busque ser aprovado por Deus, trazendo a tua primazia e excelência para a tua presença. E a tua fé, ela pode fazer coisas que você não tem compreensão que ela faz, mas só o sangue de Jesus, de verdade, Ele pode te salvar e fazer coisas maravilhosas. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém?